Vamos voltar um pouco a atenção e novamente ao avanço de propostas com forte impacto fiscal no Senado Federal, que provocou uma reação muito negativa dentro do Ministério da Fazenda. Integrantes da equipe econômica com quem eu conversei classificam esse ato como irresponsabilidade do Senado. A ideia, segundo esses integrantes, seria ao menos adiar a votação dessas matérias, foi o que foi solicitado pelo ministro da Fazenda, levando em mãos a Davi Alcolumbre cálculos do governo, dizendo que as medidas podem gerar impacto de até 270 bilhões de reais para as contas públicas em 10 anos. O Dario Durigan tem dito a pessoas próximas que houve uma tentativa de negociação antes das votações. Na CNN Brasil, a gente mostrou a reunião do Dario Durigan em primeira mão com o Davi Alcolumbre. Ele esteve junto a Davi justamente para tentar frear o avanço dessas pautas. O que me disseram é que Davi Alcolumbre não deu certeza, segundo esses relatos, de pessoas que conversaram com Dario Durigan depois. Houve o argumento por parte da Fazenda que o momento exige muita cautela pelo cenário fiscal, incertezas econômicas internacionais. Davi Alcolumbre ali não se comprometeu a segurar o andamento dessa pauta, porque disse não depender apenas dele. Claro, outros senadores pressionavam para que elas avançassem. E aí, o que ele poderia fazer, segundo a conversa que teve com Dario Durigan, seria conversar com os outros senadores. Não foi possível, como a gente viu, portanto, depois dessa conversa, adiar essa pauta. A avaliação do Ministério da Fazenda era de que a aprovação de medidas poderia elevar a percepção de risco sobre a economia brasileira, aumentando a pressão sobre as contas públicas. São esses dois fatores levados em conta pela Fazenda. Nos bastidores, a percepção de auxiliares do ministro é que o Senado ignorou os argumentos técnicos apresentados pelo governo em detrimento de interesses eleitorais, tentando acenar aos eleitores em razão das eleições de outubro. Auxiliares do Dario Durigan resumem esse episódio, até rememoram uma fala do Ricardo Salles quando ministro do Meio Ambiente, com ressalvas, mas fazem essa memória de que o Senado passou a boiada sobre as preocupações da equipe econômica. Entre as iniciativas que mais preocupam a equipe econômica está o projeto que amplia a renegociação das dívidas rurais, apontado pelo governo como uma das medidas de maior custo fiscal entre as aprovadas. Do lado do Senado, os senadores relatores dessa matéria e o presidente Davi Alcolumbre dizem que deram inúmeras chances ao Ministério da Fazenda para entrar num acordo sobre a proposta e o acordo não avançou. Medidas, alterações nessa proposta chegaram a ser apresentadas ao Senado Federal, mas não foram levadas em conta. Então, está um jogo de empurra de um lado para o outro em relação a essa negociação. A Fazenda está monitorando também agora projetos que criam ou ampliam os pisos salariais e propostas para beneficiar categorias específicas. Integrantes do governo acreditam a investida de Alcolumbre, a ruptura na relação com o presidente Lula, como a gente também já mostrou aqui. Portanto, o Planalto tem atuado desde terça-feira, desde a conversa do Davi Alcolumbre com o Zé Guimarães, passando o recado: preciso falar com o presidente, para viabilizar uma conversa entre os chefes de poderes nos próximos dias. Apesar desse desconforto, a estratégia da Fazenda não é recorrer ao Supremo Tribunal Federal nesse momento. Isso para não inviabilizar de vez a costura com o Congresso Nacional. Tem medidas que foram aprovadas ontem em comissões que ainda dependem de serem levadas pelo Davi Alcolumbre ao plenário e tem conversa com a Câmara dos Deputados sobre as dívidas rurais. Especificamente sobre o projeto que renegocia as dívidas rurais, o esforço se volta agora para a Câmara dos Deputados, onde o governo acredita haver mais espaço para negociação com o presidente da Casa, Hugo Mota, diante de uma relação melhorada, da Câmara com o presidente Lula. Isabel Mega está comigo nessa, trazendo outras pontas de informação e análise. Mega, o que o governo tem feito? Bom, a gente sabe o que fez e o que não deu certo, que foi conversar direto com o chefe do Senado, Davi Alcolumbre, e implorar, levar os números, 270 bi, e ainda assim Davi Alcolumbre disse: eu não tenho mais o que fazer. E mais, ainda reclamou que a Câmara deixou
a bomba toda com ele, tá? Nessa conversa de que foi tudo aprovado pela Câmara e agora ficou tudo, o ônus fica todo no colo dele. E claro, né, Isabel, como é que as votações elas são feitas? Davi Alcolumbre manda na pauta, mas a gente sabe que essas matérias têm forte apoio dentro do Senado Federal também em razão das eleições. Então, o Davi encontra um argumento aí de que seria difícil segurar, porque não depende, nesse caso, não depende só dele por conta do forte impacto eleitoral que essas medidas têm. Agora, como é que fica a situação do governo, mais especificamente, Isabel Mega, do presidente Lula nessa? Pois é, Tainá, se a gente for pensar no que o Senado aprovou ontem, seja a nível de plenário ou a nível de comissões, a gente tem pautas que trazem todo esse impacto e que são lidas pelo governo como pautas de efeito de bomba fiscal. A negociação não evoluiu, mas o governo tem pensado em estratégias para pelo menos tentar segurar antes de escalar para um veto, caso isso chegue à tramitação final, ou até mesmo para o campo da judicialização. Vou citar um texto em específico que foi aprovado ontem pelo Senado e que trata da dívida rural. No entendimento do governo, esse é mais um exemplo de bomba fiscal. E da bancada agro? Não. Da bancada agro não é uma bomba fiscal. Então, para a gente deixar bem claro aqui. E aí, o que o governo tem feito? Vocês vão lembrar que a gente mencionou essa estratégia aqui no início da semana como uma estratégia bem esquisita do governo em relação a 6-1. Tem aquele projeto que o governo insistiu em enviar para a Câmara dos Deputados e que tratava do fim da jornada 6-1. Projeto que meio que perdeu o objeto porque o assunto já foi para o Senado Federal via PEC. Mas esse projeto continua na pauta da Câmara e ele tranca a pauta da Câmara. Então, pelo menos do lado do Salão Verde, digamos assim, o governo consegue obstruir essa votação, consegue segurar, porque não tem como você votar nada. E, do ponto de vista de bancada agro, essa é uma das únicas preocupações, porque nem mesmo a possibilidade da gente ter sessões remotas, um esvaziamento na Câmara dos Deputados gera uma preocupação muito grande, porque a bancada agro sabe muito bem a força que tem para avançar com essas propostas no plenário também da Câmara dos Deputados, agora na volta desse assunto à Câmara. Mas é uma estratégia que o governo usa para tentar frear parte desse pacote bilionário. E outras estratégias vão realmente para uma escalada, para um veto que depois pode ser derrubado pelo Congresso Nacional. Davi Alcolumbre está prontinho para a qualquer momento, inclusive, convocar sessão do Congresso Nacional e impor eventuais novas derrotas ao Palácio do Planalto diante de mais essa carta que ele tem na manga. Tem veto lá desde o governo Bolsonaro, para vocês terem ideia, e que não foi votado pelo plenário do Congresso Nacional. A qualquer momento, ele pode chamar e aí seria mais um instrumento de pressão também sobre o Palácio do Planalto. E aí o Planalto também vai trabalhando muito no campo da retórica, porque argumenta o seguinte: bom, se estão reclamando tanto que a 6-1 vai trazer um efeito nocivo à economia, por que não falam o mesmo dessas outras pautas? E aí a gente tem argumentos a serem colhidos de todos os lados. Quando a gente olha especificamente, só para concluir o pensamento, sobre a dívida rural, o que a bancada agro afirma é que esses recursos, eles já se encontram disponíveis. Você só precisava gerar o gatilho para que eles pudessem ser usados. Então, eles discordam um pouco dessa visão de que trata de impacto fiscal e criticam a alteração de previsão que o próprio ministro Durgan fez, porque a previsão inicial era de 800 bi e agora ele fala em 140 bi.